Olá, povo de Deus, domingo 16 de abril de 2023, é domingo da oitava da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 2, 42, 47, 1 Pedro 1, 3, 9 e João 20, 19, 31. Antes de comentar o nosso texto de hoje, gostaria de partilhar com vocês uma proposta de organização dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos que, penso eu, favoreceria a compreensão dos livros. Começaria com Marcos, o evangelho mais antigo e que responde à pergunta: quem é Jesus? Depois viria Mateus, que é o evangelho chamado eclesiástico, pois preocupa-se em apresentar bem a comunidade. Em seguida viria Lucas, o evangelho da missão. Unido ao terceiro evangelho, colocaria Atos dos Apóstolos para dar uma unidade à obra de Lucas. Por fim, viria João, o evangelho que nos leva a aprofundar a mística da adesão e seguimento a Jesus. Sendo assim, Atos dos Apóstolos nos apresenta a continuidade da missão de Jesus por meio dos seus apóstolos. Hoje, nosso texto vem no seguinte contexto: depois de descrever a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos reunidos no cenáculo e de apresentar, por meio de um discurso posto na boca de Pedro, um resumo do testemunho dado pelos primeiros discípulos sobre Jesus, Lucas mostra o resultado da pregação dos apóstolos. As pessoas aderem em massa. Lucas fala de 3.000 pessoas que nesse dia se juntaram aos discípulos. E nasce a comunidade cristã. Naturalmente, o sumário apresentado não é um retrato histórico rigoroso da comunidade cristã de Jerusalém no início da década de 30, embora possa ter algumas bases históricas. Lucas, porém, recorda o essencial da experiência cristã e traça um quadro daquilo que a comunidade deve ser. Pedro 1, de 3 a 9. Estamos hoje com um texto atribuído ao apóstolo Pedro, mas por meio de uma análise literária acurada, percebe-se que se trata de um escrito do final do primeiro século, depois dos anos 80. Ora, sendo que Pedro foi martirizado no ano 67, é óbvio que ele não é o autor desta carta. Trata-se de uma carta dirigida às comunidades da Ásia, Bitínia, Ponto, Galácia, Ásia, Capadócia e outras. Os seus destinatários são as comunidades cristãs que vivem em zonas rurais da Ásia Menor. A maioria desses cristãos são pastores ou camponeses que cultivam as propriedades das classes dominantes. Também há nestas comunidades pequenos proprietários que vivem em aldeias às margens das grandes cidades. De qualquer forma, trata-se de gente que vive no meio rural, economicamente débil, vulnerável a um ambiente que começa a manifestar alguma hostilidade para com o cristianismo. O autor da carta conhece as provações que esses cristãos sofrem todos os dias. Exorta-os, no entanto, a manterem-se fiéis à sua fé, apesar das dificuldades. Convida-os a olharem para Cristo, que passou pela experiência da paixão e da cruz, antes de chegar à ressurreição, e exorta-os a manterem a esperança, o amor, a solidariedade, vivendo com alegria, coerência e fidelidade à sua opção cristã. João 20, 19, 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio.
E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Continuamos na segunda parte do quarto evangelho, onde nos é apresentada a comunidade da nova aliança. A indicação de que estamos no primeiro dia da semana faz outra vez referência ao tempo novo, a esse tempo que segue à morte e ressurreição de Jesus, ao tempo da nova criação. A comunidade criada a partir da ação de Jesus está reunida no cenáculo em Jerusalém. Está desamparada e insegura, cercada por um ambiente hostil. O medo vem do fato de não terem ainda feito a experiência de Cristo ressuscitado. É claro que o medo vem primeiro do fato do relacionamento deles com aquele que foi crucificado como bandido no meio de 2 ladrões. As portas trancadas servem também de testemunho da nova condição corporal de Jesus. O medo é vencido com a saudação da paz pascal e a dúvida e o desânimo com a identificação corporal. Jesus ressuscitado atravessa as barreiras internas e externas da pessoa humana. A cena sugere uma celebração eucarística, Dia do Senhor, presença de Jesus na comunidade, reconciliação pelo perdão, recordação da paixão, dom do Espírito. O Pentecostes de João se dá já no primeiro dia da semana, com o gesto de Jesus de soprar sobre eles o seu Espírito. Tal gesto recorda a criação e a ressurreição. É como a criação da humanidade nova, dotada do alento do Espírito, em virtude da ressurreição de Jesus. Nesta condição, eles estão aptos para a missão. A missão é ato soberano de Jesus. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim está garantida a continuidade da prática de Jesus por meio dos seus discípulos. Nosso episódio de hoje tem, na experiência de Tomé e na resposta de Jesus, o seu eixo. Tomé representa todos os incrédulos que pedem provas palpáveis. Os discípulos repetem a máxima de Maria: vimos o Senhor, que serve de confissão de fé. Porém, Tomé quer algo mais concreto, quer tocar no ressuscitado para crer. E sua experiência será feita em comunidade, não a sós com Jesus. É no meio da comunidade que Tomé poderá ver Jesus e professar a fé, e a faz de maneira plena: meu Senhor e meu Deus. Trata-se do Adonai, título clássico do Deus da Aliança. A experiência de Tomé levou o teólogo tcheco Tomáš Halík a afirmar:
Depois de ter visto na Índia, onde se encontra o túmulo do apóstolo Tomé, padroeiro do país, inúmeros rostos marcados pelo sofrimento que faz a experiência do ressuscitado, quem toca as feridas dos seus irmãos e irmãs na história. Tomás Halik descreve sua experiência de uma visita no orfanato da Índia com um realismo que nos sufoca e desinstala. Diz ele: nos berços que mais pareciam gaiolas para aves, as crianças abandonadas jaziam, suas barrigas inchadas pela fome, os delgados esqueletos cobertos de pele negra, muitas vezes inflamada. Nos corredores que pareciam intermináveis, seus olhos febris me encaravam de todos os lugares e estendiam as mãos para mim. No ar irrespirável, com todo aquele cheiro doentio e aquele choro, senti uma náusea mental, física e moral. Senti uma sensação sufocante de impotência e de amarga vergonha, aquela que se sente quando somos confrontados com os pobres e os miseráveis. Vergonha por ter uma pele saudável, estômago cheio e um teto sobre a cabeça. Daí ele conclui: tocar as feridas de nossos irmãos e irmãs é a prova mais segura de uma autêntica vida cristã, de uma experiência de ressurreição. Caso contrário, como Jesus diz no Evangelho, será inútil repetir: Senhor, Senhor. Um beijo no seu coração.